Nós vamos conversar hoje aqui na redação do Estafeta sobre um assunto que está bem em alta e que saiu nesses últimos dias uma grande repercussão, que é a imagem de fotos de crianças em redes sociais, em escolas, no comércio. Então, nós vamos conversar com a advogada Thaís Martinez, que ela vai explicar um pouquinho para a gente como funciona essa nova lei. Bom dia, Thaís, seja muito bem-vinda. Bom dia, Lely, obrigada. Bom dia a todos que nos veem e nos ouvem. O que a legislação hoje diz sobre aparecer foto de crianças? Então, hoje nós temos algumas situações muito específicas, assim, sobre a publicação de fotos e vídeos de crianças e adolescentes, quando tem uma finalidade de lucro, né? Então, eu vou fazer um impulsionamento numa imagem que aparece uma criança, isso tem uma finalidade de gerar um retorno financeiro. Nesses casos, nós temos, então, a necessidade de obter um alvará judicial para que possa usar a imagem das crianças e dos adolescentes. Existe uma diferença de um pai, uma mãe ir lá publicar a foto da criança para uma empresa, um comércio postar a foto da criança? Existe sim. O que que acontece, né, não tem um impedimento para os pais postarem a foto da criança. Tá tudo bem, o pai, né, fez uma atividade com a criança, postou a foto, a própria escola, né, daqui um pouco postou ali uma atividade que foi feita com a criança. Tem algumas ressalvas para a escola, mas o pai e a mãe que postaram a foto, sem problema nenhum. A não ser que essas fotos tenham uma finalidade econômica. A não ser que, vou fazer um impulsionamento nessas imagens e vou gerar com elas vou transformar a imagem da criança num fim publicitário para obter uma vantagem econômica. Um lucro. Um lucro. Então, esses seriam os casos que necessariamente teria que ter um alvará, Um alvará judicial. obrigatoriamente. Sim. Nos casos que tem essa vantagem que vai ser auferida pelos genitores, então sim precisa ter o alvará judicial. Não só pelos genitores, né? Mas, por exemplo, uma loja que vai divulgar fotos de criança, então a criança vai lá provar as roupas e vai fazer fotos, né? Isso tem uma finalidade econômica por trás. Então, sim, precisa do alvará. Até ontem eu como tenho uma criança, recebi uma mensagem num dos grupos de lojas e tal, que eles não conseguem mais fazer o compartilhamento se a família postar uma foto com a criança e marcar a loja, né. Uhum. Tem algumas questões assim que a Meta está tentando restringir esse compartilhamento de imagens de criança quando tem essa finalidade, né, justamente econômica, então tem essa restrição. O que que é o caminho? É solicitar esse alvará judicial, né, que é uma autorização judicial para o uso da imagem da criança, né, para essa finalidade, e aí tem um espaço lá na Meta, né, que tu coloca esse alvará, seja no Instagram, no Facebook, Como uma TikTok, autorização. como uma autorização. Porque às vezes os pais pensam que: eu como pai, eu como mãe tô autorizando, tá ok. Não, não basta só a autorização dos pais. Claro, cada caso precisa ser analisado de forma específica, né, porque pode ter suas particularidades, mas no geral não basta a autorização dos pais, precisa do alvará judicial, para que possa usar a imagem da criança para fins publicitários, para marketing, né. Agora não tem um impedimento dos pais postarem a foto do filho, quando é só para postar ali na rede social uma atividade que fez com o filho, quando não tem essa finalidade econômica. Acho que o grande ponto é esse, né? A publicação, ela tem finalidade econômica, ela vai gerar lucro ou não? Uhum. Se não, não tem esse problema. Agora, se sim, né? Então, seja para divulgação de lojas, seja para escola, para clínicas, né? Que vão usar essa imagem para obter uma vantagem, precisa do alvará. Agora quando for escolas municipais, públicas, né, que às vezes tem uma ação, hospitais, essas coisas também é necessário? É necessário sempre que tiver esse intuito de fazer um marketing, que essa imagem da criança tenha um fim publicitário, né. Então eu vou pegar fotos da criança, vou fazer várias fotos, vídeos, vou colocar na internet e vou fazer com que isso vire um material para trazer mais crianças para minha escola, para trazer mais crianças para minha clínica. Então sim, isso precisa do alvará. Agora, eu vou, enquanto escola, publicar uma imagem da criança
Somente, fiz uma feira Tipo e agora que vou tem as festas festa junina, juninas. só publiquei a imagem da criança, não é material impulsionado, né, não tem essa finalidade, é só mesmo para ficar registrado pela escola. Não tem a necessidade do alvará, mas tem a necessidade da autorização escrita dos pais, porque aqui nós estamos falando também em LGPD. Quando eu falo em Hum. LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, eu preciso observar que os dados da criança, eles são dados sensíveis, né? Dados da criança, dados de saúde, né? E eles exigem um cuidado maior. Então, tem que ter essa autorização dos pais por escrita, né? Não basta só ter uma autorização escrita dos pais, mas eu preciso que a escola, que a clínica, que a instituição esteja adequada de fato à LGPD, para que não tenha depois um problema, né, com a exposição dessas crianças. Os perfil de influenciadores, de empresas, de lojas, são obrigatórios também, porque a maioria deles, quando é exposto uma criança, é para divulgar o produto, né. Então sim, nesses casos, né, quando é para uma divulgação, enfim, publicitário, sim, precisa do alvará. Nós tivemos recentemente o caso da influenciadora, né, a Yasmin Castilho, que ela teve a conta retirada do ar, né, por um momento, assim. É uma pessoa que trabalha com isso, né, que tem milhões de seguidores e que ela ficou ali por um período com a conta fora do ar, né. Ela já tinha, pelas informações que eu tenho, né, ela já tinha esse alvará, hã, então foi informado, né, foi ressaltada essa questão. Não conheço, né, obviamente o caso concreto, assim, mas pelas informações que a gente tem pela mídia, né, ela já tinha esse alvará, então foi necessário fazer esse informativo, né, esse alvará tem que estar, lá na plataforma, né, na Meta, e aí a partir disso ela teve a conta recuperada. Mas quando usa então a imagem da criança para uma finalidade de divulgar um produto, um serviço, né, para a finalidade de obter uma vantagem com isso, é necessário o alvará. Thaís, essa nova lei é Brasil ou é mundial? Hoje a gente tem uma legislação brasileira, tá? Em outro, cada país tem a sua legislação específica, né? Mas hoje, falando nesse alvará judicial, a gente fala em legislação brasileira. Brasileira, porque até esse caso que tu comentou da Yasmin, ela citou que em outros países o Instagram dela estava funcionando normal, né. Isso, porque daí depende do país, né? Cada um tem as suas particularidades e a sua legislação específica, mas depende do país, precisa ou não desse alvará, né? Então, hoje, quando a gente fala em Brasil, o cenário atual é esse, né? Exposição de crianças e adolescentes com uma finalidade de marketing, de impulsionamento, né? De gerar lucros, Uhum. vantagens, então precisa do alvará judicial. Quais que são as consequências jurídicas, de acontecer, de continuar expondo as crianças? Olha, primeiro a gente tem a retirada do ar, né, da página, então daqui um pouco tu tem lá milhões de seguidores que te acompanham e que acaba gerando um prejuízo financeiro, né. Tem as possibilidades, então, dos pais daqui um pouco entrarem com uma ação contra a loja, contra a escola, contra a clínica, né, a responsabilidade civil, né, o dano moral daqui um pouco, o dano material, então tudo depende muito do caso específico, mas tem muitas penalidades possíveis, né, aplicação de multa por descumprimento, então teve a determinação judicial para não publicar mais as fotos. Continuou, descumpriu, pode ter aplicação de multa. Então, são várias as penalidades que podem ser aplicadas de acordo com o caso específico. Como que funciona o processo para obter o alvará? Esse alvará, ele é uma autorização judicial, né? Então, através de um advogado, a pessoa, a empresa, né, entra com uma ação judicial solicitando essa autorização, né? Apresenta toda a documentação e, a partir disso, obtendo essa autorização, então, se inclui, se anexa ela lá na Meta, né? Então, seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, né? Anexa Uhum. nas plataformas para que possa, então, confirmar que existe essa autorização para fazer as Específica divulgações para aquela criança. específicas para aquela. É bom para as pessoas saberem um pouquinho mais, né. Eu acho que é muito interessante, assim, hã, é muita coisa nova, né, a gente vê que diariamente tem alguma legislação nova em todas as áreas, né. Mas eu acho que é muito importante, assim, antes de sair publicando, impulsionando, né, largando material ali nas redes sociais, tu ter uma informação real sobre a tua situação, né, uma informação que ela seja específica para ti, porque às vezes, assim, eu peguei a informação lá na internet, mas lá dizia uma coisa, eu fiz e daí eu tive uma penalidade.
para tirar todas as dúvidas antes de qualquer ocasião e qualquer acontecimento, né? Sim, eu às vezes eu até falo assim, né, eu sou advogada, mas eu sou contra o litígio, né. Eu sou muito a favor da composição, do acordo, né, porque eu acho que ele é muito mais benéfico para todas as partes. Nesse sentido também, a questão da prevenção, né, eu acho que é muito mais benéfico, assim, eu chegar para a pessoa e eu pensar no caso dela, eu avaliar o caso dela de uma forma bem personalizada, e aí eu dizer: "Ó, o melhor caminho para ti é esse", né, do que a pessoa esperar deixar ter o problema, né? A dor de cabeça é muito maior, às vezes é uma questão até de saúde, né? Tem muita gente que não suporta o fato de ter uma audiência marcada, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que cada caso tem que ser analisado nesse formato e nesse intuito de evitar que a pessoa tenha o problema, né? Eu acho que é o caminho, assim, inclusive o caminho da advocacia, a Uhum. tendência é muito para esse lado, né? Da composição, do acordo, da resolutividade, né? Não adianta eu ter lá um processo que vai ficar 10 anos em andamento e a pessoa não vai ter resolvido o problema dela. Então, é nesse sentido, assim, eu acredito que a maior orientação é faça antes, previna o problema, evita o problema, e depois a vida segue muito melhor. Queria deixar um recadinho também para o pessoal que tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui para nossa redação aqui do Estafeta, que a doutora também estará respondendo se alguém tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, né, Thaís? Sim, com certeza. Então, se alguém tiver dúvidas, né, pode mandar. Depois a gente pode fazer, de repente, até num formato de Uhum. vídeo ou uma nova conversa, para poder explicar, né, tirar essas dúvidas, trazer essas informações para as pessoas. Eu acho que a gente ir em busca, assim, de conhecimento e ter informações é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Eu E só posso exigir um direito meu a partir do momento que eu conheço ele, né? E como é um assunto novo, é uma lei nova que está entrando em vigor agora, então é muito bom a abrangência deste assunto para todos ficarem sabendo, para não correr o risco de perder a sua conta, de às vezes até enfrentar um processo, né? Uhum. É muito importante, né, é muito importante buscar essas informações da forma correta, né. A gente tem agora essa questão do alvará tá muito em alta agora, embora já tivesse, né, uma legislação falando sobre isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, então mas essa questão do alvará tá muito em alta agora, né. E eu acho que ela ficou bastante em alta a partir do momento que influenciadores acabaram perdendo as suas contas. Aí que começou a se falar e que começou a se pensar nisso, né. Aí a discussão acabou sendo Aí a maior, né? discussão ficou maior, Mas justamente é por esse muito motivo. bom para todo mundo saber e seguir as regras, né? E seguir as regras. E assim, né, é importante a gente saber que isso se aplica independente de qual seja a tua área de atuação, né. Então daqui um pouco é um advogado que trabalha com direito de família que acaba expondo as crianças, é uma loja Uhum. de roupa infantil que expõe as crianças, é uma clínica, é uma escola de idiomas, né. Então abrange várias áreas, assim. É um influencer que vai lá e que posta ali os seus filhos todos os dias, né, que tem um posicionamento, é alguém que divulga a marca de uma fralda, né, então Uhum. para tudo isso é necessário o alvará, sempre, como eu disse antes, analisando, né, o caso específico e sempre sendo essa análise feita por um advogado que entenda dessa questão do alvará. Thaís, queria te agradecer a presença, muito obrigado, obrigado pelas explicações. Imagina, eu que agradeço o convite e fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui pelo Estafeta.